Olá, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Meu nome é Romeu Riso. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre cuidados no condomínio. Eu vou falar primeiro um pouco sobre o GCAP. O GCAP é um grupo de corretoras imobiliárias formados por profissionais diferenciados que criaram uma metodologia de atendimento por consultiva e confiável, atuando nas principais regiões de São Paulo, e você pode encontrar várias outras informações e até os nossos imóveis dentro de gcap.com.br. Como eu já tinha falado, hoje eu vou falar sobre cuidados no condomínio. E dentro desses cuidados do condomínio, eu vou falar com Fátima Duarte, vou chamar ela aqui. Olá, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Aliás, boa noite. Oi, Romeu, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo, e você? Também tudo jóia. Fátima, eu vou te apresentar aqui. A Fátima é pedagoga, advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário e Administração de Empresas e sócia na Viscaia Administração e Desenvolvimento. Fátima, fala mais um pouquinho sobre você. Falar sobre mim. Bom, a gente tem uma experienciazinha aí já, né, de alguns anos, e comecei como professora e depois fui indo para outras áreas, e hoje em dia a gente está na consultoria e na sindicância de edifícios, e é isso aí. Maravilha, maravilha, excelente. Fátima, vamos começar a fazer umas perguntinhas aqui para você? Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou te fazer é com relação às assembleias de condomínio. Como estão acontecendo as assembleias nesse momento? Sejam elas convocadas, não convocadas, virtuais, urgentes, eleições, sorteios. Eu queria que você desse um panorama mais ou menos geral para as pessoas poderem entender bem a respeito desse tema. No primeiro momento, as assembleias foram canceladas, né? E foi orientado para todo mundo que fizessem se fosse realmente necessário, que se fizessem assembleias virtuais. Muitas administradoras, elas acabaram adquirindo uns apps de celular para que se fizesse essas assembleias virtuais, né? Mas seria mais para caso urgente mesmo, porque aconselharam também que, por exemplo, se o síndico, se estivesse vencendo o cargo do síndico, para esperar mais um tempo, para uns 2 ou 3 meses, e daí se fizesse as eleições. Porque, assim, é difícil ter uma sangria que não tem conserto, né? Que precise realmente da Assembleia naquele momento. Você tem como contornar. Agora, se realmente precisar, pode-se recorrer para a Assembleia Virtual. Perfeito. E dentro do que você já ouviu falar no mercado e dentro do que você está acostumado a ver no teu dia a dia, já existe uma previsão de quando isso vai voltar? Se vai ter um retorno? Se já tem uma previsão? Se não tem? Como é que está funcionando isso, Fátima, pela tua experiência do dia a dia? Eu acho que a partir de julho já vai poder novamente ter assembleia, desde que tenha, né, uma certa distância entre as pessoas, você tome os cuidados necessários que estão pedindo em quase praticamente tudo, né, em comércio, em escolas. Eu tenho a impressão que fim de julho, começo de agosto, a gente já vai poder ter assembleia novamente. Perfeito, maravilha. E isso você está falando das presenciais, as virtuais podem ser a qualquer momento. A outra pode fazer a qualquer momento, desde que siga a convenção de condomínio. Você seguindo os trâmites da convenção de condomínio, você vai sempre poder fazer a assembleia. Você só não vai poder fazer uma assembleia virtual se a sua convenção proibir. Mas é muito difícil a sua convenção proibir, porque a maioria dos edifícios não são dessa época de assembleia virtual, então ela nem imaginou que isso poderia existir para proibir. Perfeito. Aproveitando que você tocou nesse assunto de que a grande maioria dos condomínios não estavam preparadas para essa assembleia virtual, vai ser possível fazer um aditivo nessas assembleias previsionando isso? Você já passou por algum caso desse? Para você deixar permitido
para fazer sempre uma assembleia virtual? Isso. É possível. A gente tem que olhar, primeiro de tudo, a convenção de condomínio. Sempre a gente tem que olhar a convenção de condomínio para saber que diretriz tomar. Perfeito. Se a convenção de condomínio for omissa, a gente pode autorizar no regimento interno, porque é mais fácil a aprovação no regimento interno. Para você alterar a convenção de condomínio, você precisa uma maioria muito grande do condomínio. Aí complica, às vezes, um pouco mais, porque as pessoas faltam, não vão, você não consegue o quórum necessário. Nesse caso, é 50% mais um ou é mais do que isso? Eu não lembro de cabeça, mas acho que é um pouquinho mais. É um pouco mais, né? É porque para alterar a convenção tem uma norma específica. Entendi. Um quórum específico. Entendi. Em alguns casos até são 100%, né? Pelo que eu me lembro. 100 não, mas é uma grande maioria. É um número bem preciso ver depois e responder para vocês. Maravilha, maravilha. Agora, com relação à circulação de pessoas. A circulação de pessoas deve ter uma atenção especial devido ao contato próximo? Aí nós estamos falando de limpeza, obras, dos idosos, das sinalizações que são necessárias serem feitas no condomínio. Como é que você está tratando isso com os condomínios que você administra? A gente está tendo muito cuidado mesmo. A limpeza foi intensificada, muito intensificada. Os halls dos andares, eles são limpos 2 vezes ou mais vezes por dia. Antigamente era uma só. Os condomínios estão todos cheios de avisos e placas, né, de instrução, lave a mão, passe álcool gel, fique distante, entre no elevador sozinho, se tiver mais uma pessoa, aguarde, né? Entendi. E agora teve um lançamento, não sei se é lançamento ou eu que não conhecia, um tapete sanitizante, também espalhei pelos condomínios. Você pisa e você desinfeta a sola do pé. Ele já esteriliza automaticamente? Tapete... Oi? Ele já esteriliza automaticamente, é isso? Você tem que... Ele tem uma bordinha mais alta nas laterais, e no meio dele você joga... você faz a mistura de 1 litro da água com a água, 3 colheres de sopa da água sanitária. E você derrama ali. E aí, quando você coloca o pé e depois anda, ali o seu pé já desinfetou. A água sanitária e a água ali já desinfetou. É bom saber, eu vou pôr na porta do meu apartamento. Eu pus uma na porta do meu também. Faz sentido mesmo. Faz sentido mesmo. Porque é chato você ter que ir lá de vez em quando jogar água. Quando ela está secando, você tem que jogar novamente a mistura, né? Claro. Mas funciona. Maravilha. Bom, gente, eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem perguntas, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com a Fátima. Fátima, qual o melhor tipo de treinamento para o pessoal que está na frente de batalha, o pessoal da portaria, zelador, como lidar com algumas situações, tipo delivery, funcionários, principalmente os golpes que estão tendo hoje em dia? O que você me fala? O que você tem recomendado para os condomínios que você administra? Então, os deliveries, atualmente, eles estão ficando do lado de fora, né? A pessoa vai até o portão principal do prédio e pega. Nesse portão principal, a gente também instalou um álcool gel, nesses portões principais, porque a pessoa, se quiser, já pega, já passa álcool gel na mão e daí vai para dentro do resto do condomínio. Na entrada para o resto do condomínio já tem o tapete sanitizante lá também e a plaquinha para você desinfetar seu pé. Então, o delivery a gente fez mais ou menos assim. Golpe está tendo muito. Tem muita gente que vai vestida como se fosse da Secretaria da Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde, querendo entrar no prédio. Eles inventam alguma história e querem entrar no prédio. E lá dentro, aí eles dão um jeito de assaltar, né? Isso a gente também... A gente vai espalhando, a gente tem um WhatsApp por vários condomínios. Sim. E cada vez que a gente fica sabendo de um vai passando a notícia para o outro. Já pulveriza e aí a gente já fica todo mundo esperto na região.
Tá certíssimo. Isso você está falando em condomínio, mas eu tenho certeza que as pessoas que moram em casa, que não é o nosso foco aqui hoje, mas também estão passando pelo mesmo perrengue, né? E casa é até pior, porque a casa não passa por um porteiro, né? A pessoa está de frente para o cliente direto. Mas, enfim. Fátima, voltando um pouquinho na abordagem da questão da circulação, a Tatiana ela fez uma pergunta. Acha que essas medidas de higiene vão permanecer nos condomínios? Algumas medidas eu acho que elas vão ficar muito tempo, se não para sempre. O álcool gel, por exemplo, eu acho que ninguém mais vai abrir mão deles. Porque é muito prático, né? Você acha que você está com a mão suja, você espirra na mão e já resolve o assunto. A hora que você puder, você lava, né? Então, sim, eu acho que o álcool gel ele é uma coisa que vai ficar aí durante muito tempo. Maravilha, maravilha. Espero que você tenha respondido para a Tati. Bom, voltando a falar do treinamento de pessoal de portaria. A gente falou de delivery. Como é que está a questão dos funcionários? Como é que está sendo o treinamento para os funcionários? Está tendo algum direcionamento especial, algum direcionamento mais específico para como agir, como não agir, como fazer com relação ao que chega de correio, como fazer? Existe algum tipo de higienização quando chega as coisas do correio? Existe algum tipo de entendimento que a portaria em si tenha que saber para poder fazer a coisa da maneira certa? A portaria, ela sempre passa um pano já com um álcool 70 nas embalagens que chegam, né? E deixa ali até o morador ir buscar ou ser entregue, né? Os funcionários, a gente fala muito tempo com eles sobre todos os procedimentos que são necessários, né? A limpeza dos halls, a limpeza de corrimão, se precisar, a limpeza das botoeiras do elevador. Sim. As botoeiras do elevador já começou a dar problema, né? Já começaram a dar problema as botoeiras, porque o pessoal vai limpar e limpa com muito líquido. O líquido infiltra na botoeira, e aí dá pane no elevador, ali naquela parte. E aí tem que trocar todo o sistema ali, né? Então tem que ensinar que é com um pano, com pouco produto, mas muitas vezes ao dia. Não adianta eu ir lá e encharcar e achar que está resolvido. Não, tem que ser várias vezes por dia. Tem Sim. prédios que estão colocando um Magipac na frente da botoeira do elevador para poder limpar mais fácil. Tira já tem o pessoal que está vendendo. Tem um pessoal que está vendendo já um com velcro, mas aí você já machuca o elevador para fixar o velcro, né? Não é todo mundo que quer. É verdade. Mas o pessoal vai dando solução. Claro, claro. E as soluções têm que aparecer mesmo, né? E essa questão da botoeira, por exemplo, eu já ouvi casos em que houve até curto-circuito, né, no painel. Sim, Nossa Senhora. É porque às vezes a pessoa não está sabendo direito, não está bem orientada, ela pega uma bombinha de espirrar e espirra todinha na botoeira. Aí aquele líquido entra para dentro do container lá da botoeira e acaba dando curto mesmo. Entra para trás no botão. Eu estou com uma outra pergunta aqui da Maria Eunice. Todo condômino tem direito pleno aos contratos que foram firmados com o condomínio? Como é que funciona essa questão? Isso é uma boa pergunta. Parabéns, Nice. Muito obrigado pela pergunta. Então, eu acredito que sim, porque todo condômino paga o seu condomínio. Ele é proprietário do apartamento e está pagando a sua quota-parte de condomínio. Então, ele tem todo o direito de saber aonde estão sendo feitos os gastos do condomínio, né? E por que não apresentar os contratos? O que a pessoa teria a esconder, né? A gente fica até achando estranho se a pessoa não quer. Dá um pulinho na administradora, conversa com a administradora, e a administradora deveria apresentar os contratos. Perfeito. E no caso, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se você vai conseguir responder, mas se por acaso a administradora se negar a entregar por um motivo qualquer, X, o que pode ser feito? Pode-se contratar um advogado para ela prestar contas, mostrar em juízo. Em juízo. Tá.
Só que aí vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar acontecendo que o custo do advogado vai para dentro do condomínio, vai gerar um custo a mais para o condomínio, certo? Porque o condomínio provavelmente vai perder essa causa, não é isso? Pode ser, né? É, né? Existe a grande possibilidade, né? É. Não, beleza, é uma Você excelente pode abordagem. tentar, sei lá, você pode tentar antes fazer uma notificação por cartório para eles apresentarem, Uhum, né? Mas perfeito, e depois, se for o caso, entrar com a ação. Mas é uma coisa desagradável, né? Porque não precisa nada disso. É claro. só a pessoa mostrar, Até porque né? se a pessoa está pagando o condomínio da cota parte dela, é porque ela está pagando por um serviço que ela está recebendo. Nada como ela saber o que ela está pagando e o que ela deveria receber. Claro, É o que eu claro. imagino também. Tem uma outra pergunta aqui da Tatiana. Como alertar os moradores se existir alguém com Covid-19 sem criar pânico? O sem criar pânico é que é o problema, né? Porque a partir do momento que você avisa, as pessoas já vão ficar assustadas. Mas a gente Não não pode ficar deve fazendo. dizer, mas a gente não deve dizer quem é a pessoa, o andar, né? Se a gente puder deixar, temos que reiterar que mantenham os cuidados e que a pessoa ou vai estar internada ou vai estar em quarentena dentro do apartamento, né? Mas o Tá, sem criar pânico a gente tenta, mas não sabemos se vai ser possível, depende dos moradores. bacana. Não, e é bacana essa pergunta que a Tatiana fez, porque, assim, às vezes a pessoa, ela tá com sintomas, está com suspeita, e pode não estar com Covid, assim como ela pode não estar com Sim, sintomas e apresentar e positivar, né? Então, é, são dados distintos, mas que realmente fazem sentido. Vou até comentar de um caso que teve aqui no meu prédio. Teve uma pessoa que veio da China e o condomínio exigiu que ela ficasse dentro de casa durante 14 dias. Então, ela não tinha sintoma, ela não tinha nada, mas a gente pediu para ela ficar em quarentena. Nós do condomínio, entendeu? Para e evitar ela que ficou. ela ficou numa boa, tranquilo. Então, tá vendo? Tem consciência. Sim, sim. E assim, foi na base do bate-papo, não teve que fazer nenhum tipo de intervenção, não teve que fazer nenhum tipo de ação, nem nada. Foi só na base do bate-papo mesmo. Já que você está vindo de um lugar que está Então, com risco, por que você não fica 14 dias em casa? Depois você sai à vontade. Mentira, né? tá Porque ninguém está certo. saindo à vontade. Fátima, deixa eu te fazer mais uma. Com relação aos condomínios que você está atendendo, o que tem sido feito de diferente? Eu estou mudando um pouquinho essas últimas perguntas, porque acontece o seguinte: a gente estava fazendo sempre as mesmas perguntas para todo mundo que eu entrevistava. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente podia mudar as perguntas. Dessa vez eu não vou mudar radicalmente, tá? Eu vou dar só uma puxada no gancho para dentro daquilo que é o tema de hoje, que o tema de hoje é condomínio. Então, o que está sendo feito de diferente nos condomínios hoje, pelo que você tem notado? Então, a entrega dos deliveries, né? Ela está sendo diferente porque você já pega e já dá uma desinfetadinha também na embalagem que você pegou. Uhum. Em alguns condomínios, o delivery nem entra mais na clausura, ele já é pego lá fora mesmo. Tá, tá. A limpeza dos condomínios está muito diferente, porque tá intensa, né? O manusear lixo também, as pessoas agora elas fazem tudo e logo já limpam a mão. As máscaras, os funcionários estão andando de máscaras dentro do O tempo todo. condomínio, e o pessoal que mexe com lixo ou que vai limpar o chão, alguma coisa, ainda usa o escudo, né? Além da máscara, Uhum. para se proteger. E luvas, né? Sim, bacana, bacana. Tô com uma outra pergunta aqui da Maria Eunice. Quanto à inadimplência do valor do condomínio, por conta do desemprego, os síndicos estão preparados? Existe algum plano de ação? Então, isso é um assunto sempre delicado em condomínio, né? Mas não tem como o síndico dar desconto ou o síndico perdoar um mês, não tem como, porque o condomínio ele é responsável por pagar os funcionários, pagar a conta de água, muitos deles, porque não é individualizada, pagar a luz do prédio, que
move o elevador, as bombas de água, tudo. Então o condomínio ele tem um custo para funcionar. E se o condômino não paga, os outros vão ter que pagar por ele. Entendi. Inclusive, pensando nesse aspecto, eu recebi de um amigo meu, um colega meu, que no condomínio que ele mora, fizeram um acordo com a administradora. A administradora entrou em contato com todos os contratos que ela tinha, com as empresas que ela tinha contrato de elevador, de jardinagem, de manutenção e etc., até a própria administradora. Todas essas empresas acabaram fornecendo um desconto mínimo que fosse por um período de 3 meses, e durante esses 3 meses eles estão pagando o condomínio um pouco menor. Isso eu achei que foi uma prática bastante produtiva para eles, assim, para o geral, né? É uma ideia interessante. Pro geral, exatamente. É uma ideia interessante que pode ser até replicada em outros condomínios, né? É verdade, né? É verdade. É isso aí. Agora eu tenho uma outra pergunta do Rubens. Fátima, gostaria de saber se as medidas para a pandemia estão gerando aumento nas mensalidades dos condomínios. Eu acabei de falar o invertido, hein, Rubens? Mas tudo bem, você já tinha feito a pergunta. Mas eu acho que é uma pergunta pertinente porque pode acontecer mesmo. Em princípio, não, né? Não está aumentando porque os condomínios já têm os faxineiros, os porteiros. Quando um não está dando conta, o outro dá uma ajuda, né? Para manter tudo girando de uma maneira produtiva e que não prejudique ninguém, né? Tem condomínios que alguns porteiros saíram de férias porque tinham mais de 60 anos, achando que todo mundo achava que ia acabar mais rápido, mas não acabou, né? Então eles já voltaram de férias e aí eles vão também tomando os cuidados necessários, mas a gente não está pensando em aumentar o condomínio por conta disso, não. Os funcionários continuam os mesmos, o que tem aumentado só é a conta de produto de limpeza, né? Sim. E algumas outras contas, como água e luz também, né? Esse período. Mas maravilha. A gente estava falando sobre cachorro, né? Se a gente ouvia barulho de cachorro, mas a gente tem um gato aqui atrás passeando. Mas tudo bem, a gente está ao vivo, né? O que a gente pode fazer? Então, Fátima, me fala uma outra coisa. Com relação aos hábitos que vão ficar para o futuro, em relação aos condomínios, o que você me comenta? Você já falou da limpeza, que vai ser intensificada e que vai permanecer isso, do álcool gel. Eu acho que o delivery assim, estanque do prédio também acho que vai ser mantido, porque até segurança, muitos já eram assim, né? E os que não eram se adaptaram, e esses acho que também não retornam. Entendi, maravilha. Agora, para finalizar, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora, enquanto eu faço mais uma perguntinha aqui para a Fátima. Fátima, como última pergunta aqui minha, tá? Se tiver mais alguma da audiência, a gente vai colocar aqui, mas como a última pergunta minha, o que a gente leva dentro dos condomínios, o que a gente leva de positivo desse período? O que a gente vai levar daqui para frente de positivo? Na tua opinião e pela tua experiência? Olha, eu acho que a gente vai levar de positivo o home office, né? Muita gente aprendeu a trabalhar em casa. E o que eu estou percebendo é que muitas empresas grandes estão gostando que os funcionários trabalhem em casa. Acho que é uma economia para eles também, né? E acho que o pessoal está aprendendo também a ter esperança, porque uma hora vai ter que acabar, então se o pessoal não tiver esperança, o pessoal entra em depressão, né? Então, eu estou vendo que o pessoal sempre tenta, quando você encontra alguém, algum condômino, assim, eles sempre tentam transmitir alguma coisa de bom. E isso é bom, porque vai fazendo uma corrente positiva, né? Sim, exatamente. Eu estou com uma pergunta muito boa aqui do doutor Edmilson. O doutor Edmilson foi excelente, hein? O Edmilson pergunta para a gente, aliás, bem-vindo, Edmilson, mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela pergunta. Doutora, com a próxima vigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não tem familiaridade com isso, os condomínios devem tomar alguma providência para não responderem subsidiariamente?
Boa pergunta, excelente pergunta. Os condomínios, eles não saem por aí dando o nome das pessoas e fazendo. Eles são mais restritos, né? As informações dos condôminos, todas elas estão restritas à administradora e a umas poucas pessoas do condomínio, síndico e talvez conselheiros, né? Mas, de qualquer maneira, eu ainda não estudei essa lei, precisa dar uma estudada certinho para ter certeza se isso vai atingir ou não. Em princípio, eu acho que tomando as cautelas necessárias, de praxe, de não sair dos nomes e CPFs e tudo, ser mantido só entre as pessoas que devem saber, eu não vejo problema. Agora, realmente tem que ser estudada a lei para saber. Tá, e aí, levando isso como relação para o gancho que eu vou fazer aqui, com relação aos aplicativos que você falou que os condomínios estão utilizando, esses aplicativos são seguros nesse ponto? Então, foram empresas que desenvolveram os aplicativos, né? Aí é confuso, porque se acontece alguma coisa com o aplicativo, realmente o condomínio pode ser acionado também. Entendi. Aí é uma questão de verificar a procedência, né, a idoneidade e a competência da empresa que fez o aplicativo para não se comprometer também. Tá, por uma questão de legal, ou nesse caso, então, você está me dizendo que o condomínio seria um coautor desse vazamento de dados, por exemplo? Não, se, por exemplo, você contrata uma empresa que tem um app para fazer uma convenção de condomínio, e por algum motivo os nomes e os cadastros dessas pessoas chegam a vazar para outras pessoas que não são as envolvidas, o condomínio pode ser só, ele é responsável, porque ele que contratou a empresa, então é responsável a empresa e é responsável o condomínio. Tá, e o Edmilson está fazendo um complemento aqui, que as portarias remotas detêm os dados dos condôminos, né? Isso também é importante deixar claro e entender com relação a essa lei do LGPD, né? É verdade. Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, eu agradeço bastante. Eu quero convidar todo mundo na semana que vem, dia 1/7, excepcionalmente não vai ser na quinta-feira, vai ser na quarta-feira da semana que vem. Eu vou conversar com o professor Borrello, que ele vai falar sobre como melhorar as energias de dentro do seu imóvel. Mas isso não é através de técnica mística, tá? É técnica mesmo. Então vai ser bastante interessante, bastante produtivo. As pessoas vão ter um esclarecimento bastante legal a respeito desse tema. E o professor Borrello, ele não é nada menos do que uma pessoa que já tem mais de 40 mil alunos formados com ele. Tá? Então, assim, é bastante substancial o conhecimento dele, tá? Então eu vou deixar aqui, Fátima, vou pedir para você falar um boa noite para a galera, que está todo mundo aqui ainda assistindo a gente, dá o seu boa noite, e depois eu vou encerrar com o nosso encerramento do GCAP. Boa noite, muito obrigada por terem me ouvido. Imagina, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelas perguntas, obrigado por terem participado, e a semana que vem a gente vai estar aqui de novo, lembrando que vai ser no dia 1, que é na quarta-feira e não na quinta, como a gente sempre está fazendo, tá bom? Vai ser excepcionalmente. Fátima, mais uma vez, muito obrigado, espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros assuntos pertinentes ao condomínio. Ok, muito obrigada. Grande abraço para você. Outro. Tchau, gente, até mais, boa noite. Tchau, tchau.